Mas se você já assistiu a parte 1 e está aqui na parte 2, então você já viu que eu estou compartilhando o quê? Que nós precisamos estar em fé na palavra do Senhor, obedecer e perseverar na sua palavra para que sejamos achados dignos de escapar de todas as coisas que virão, da hora da provação que há de vir sobre todas as pessoas, sobre toda a terra. Então é um fato único, é um fato novo, é um momento único na história da humanidade, algo que vai acontecer para todo o planeta. Todos os habitantes do planeta serão afetados. E aí, eu já compartilhei com vocês, então, Apocalipse 3, 8 e 10, que são os textos acerca da chegada do Senhor, da vinda do Senhor para levar os que são seus, levar a sua noiva por figura, como eu compartilhei para o encontro no Senhor, com o Senhor nos ares, né? E aí eu quero compartilhar um pouquinho acerca do que acontece na sequência sobre a igreja de Laodiceia. Porque a igreja de Laodiceia é apresentada como uma igreja morna, é apresentada como uma igreja que o Senhor está a ponto de vomitar da boca. Eles dizem, estou rico e abastado, mas o Senhor diz para esta igreja, você é miserável, pobre, cega e nua. A situação é lamentável, não parece uma igreja, embora ali ele esteja falando para uma igreja de salvos. E o que acontece então? Veja ainda versículos capítulo 3, 19 e 20, o Senhor diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. Veja que a porta agora faz separação entre essa igreja e Jesus. Esta porta então não está aberta para esta igreja ser levada, esta porta agora mudou de lado, é a porta fechada da igreja, Jesus está fora. Então veja que é completamente diferente a posição desta igreja de Laodiceia com a igreja de Filadélfia. E eu coloco por uma figura profética os dias de Noé. A palavra de Deus nos fala acerca de Noé como uma figura. Jesus, ele usou os dias de Noé e os dias de Ló. Se você ler Mateus 24, você vai encontrar Jesus falando sobre isso com muita clareza. Então veja, Noé, o que aconteceu com Noé? Noé, ele por 100 anos, ele edificou a arca. Eu quero que você entenda que a igreja hoje é responsável por preparar a arca da salvação, o conteúdo da salvação. Jesus é a própria salvação, mas nós estamos preparando a arca por figura para que as pessoas que estiverem na arca sejam levadas e livradas completamente do dilúvio. A figura então é que Noé sabia muito antes que ia acontecer alguma coisa, mas não sabia a data, e assim tem sido a história da igreja. Nós temos pregado sobre arrebatamento, estudado arrebatamento. Existem até algumas pessoas que erram, querendo marcar datas e quebram a cara, porque o Senhor já deixou claro que mesmo que alguém acertasse a data, o que ele disse? Tardou o noivo. Então não tem como nós marcarmos a data, mas nós podemos saber a estação. Noé com certeza sabia que estava perto da hora quando ele estava acabando a edificação da arca. Quando ele passou ali a última pincelada de betume, a arca estava pronta, ele falou, bom, não sei que dia que é, mas deve ser já está pronta a arca, mas não quer dizer que vai chover amanhã, pode ser que chova daqui um mês, pode ser que chova daqui um ano, não sei o que Deus pretende, mas eu acabei a minha obra, ou os sinais que eu tinha conhecimento estão prontos. Nós não sabemos se acabamos a obra, mas os sinais que nós sabemos pela palavra estão, a maioria deles, se não todos, acontecendo simultaneamente. Nós achávamos que a intensidade já estava alta, mas a intensidade ainda vai aumentando como dores de parto. E aí nós vemos então, inclusive, que Noé entrou na arca 7 dias antes do dilúvio. Isso é tremendo, porque então Deus começou a preparar Noé para o dilúvio. Noé ficou 7 dias com a sua família dentro da arca, tinha levado tudo que era dele, guardou, salvou todas as coisas e a porta foi fechada por fora. Não foi Noé que fechou a porta, mas o próprio Senhor fechou a porta e falou, acabou a oportunidade da salvação. E é mais ou menos isso que vai acontecer no tempo da grande tribulação. A igreja será retirada. Eu fico pensando nesses 7 dias, será que vai acontecer alguma coisa que nós vamos ter certeza pela palavra que faltam 7 dias para o arrebatamento? É algo para se pensar. Mas nem sempre o que é parábola, nem sempre o que aconteceu na vida de alguém no Velho Testamento como um exemplo, são sombras, não é? Nós podemos usar literalmente no ensino da palavra, não é assim que funciona o ensino da palavra quando há doutrina. Mas por figura nós podemos pensar que eventualmente será possível saber um pouco antes o que vai acontecer. E veja,
Noé foi livrado plenamente dos efeitos do dilúvio. Noé foi retirado completamente. Ele, a sua casa, tudo que era dele, todos os seus bens, todas as suas coisas foram poupadas completamente da destruição do dilúvio. O dilúvio é uma figura profética do que vem, porque o Senhor Jesus disse o quê? O Senhor Jesus, o Senhor Deus falou ali logo depois do dilúvio, quando ele colocou o arco-íris, ele falou: nunca mais a terra será destruída pelas águas. Porque, na verdade, nos nossos dias, nossos dias não, os dias que estão adiante de nós, acerca dos últimos dias, a destruição será pelo fogo. Virá o Senhor e com estrepitoso estrondo os céus vão se incendiar, os céus vão se enrolar como um vestido velho, passará os céus num estrepitoso estrondo. Então veja, o que acontece no juízo agora é semelhante do que aconteceu no dilúvio, porém naqueles dias foi a destruição pelas águas e agora será pelo fogo. As obras todas serão provadas pelo fogo, como nós lemos, já vimos aqui nos vídeos anteriores, Paulo falando acerca do que prova as nossas obras. As nossas obras são provadas pelo fogo. Então, mais ou menos 100 anos para construir a arca, muito tempo antes, 7 dias dentro da arca, antes do dilúvio começar, levou tudo e Deus fechou a porta por fora. Então, quando a gente volta para nosso início desse vídeo, falando que havia uma porta aberta no céu, e depois, se você volta para o meu vídeo das virgens que estão sem azeite, então as virgens com azeite são levadas com o noivo e a porta é fechada. E aí as virgens que têm a lâmpada, mas não têm azeite, chegam na porta e começam a bater na porta: abra a porta. E aí o Senhor fala: não conheço vocês, elas não podem entrar naquele momento. Refletem o fato de que há uma parte que entra, porque está preparada, está em fé, está pronta. E há uma parte que é deixado para trás num primeiro momento, porque não está preparado, não está pronta, porque não creu. Não são servos bons, mas servos maus. Não são as virgens sábias, mas são as virgens tolas. Não são livradas de todas aquelas coisas que virão, porque não vigiaram e não oraram, não acolheram a palavra da perseverança que o Senhor Jesus dá como um elogio à igreja de Filadélfia. Não perseveraram na confissão, na sua posição, não perseveraram nas suas obras. Pelo contrário, estavam ali como miseráveis, pobres, cegos e nus, achando que estava tudo bem, achando que estavam ricos, achando que estavam vivendo a prosperidade, achando que estavam cheios de razão para agradar o Senhor, mas não estavam. E eu quero juntar todo esse conteúdo e comparar com um texto muito importante, que é uma chave para nós pensarmos então naquela segunda parte, como eu já falei para vocês, de um segundo arrebatamento, ou dois arrebatamentos, ou um único arrebatamento com duas parciais. Aqueles que são levados no primeiro momento e são livrados de tudo, aqueles que são levados no segundo momento e são poupados da ira, porque Deus deixou claro através da boca de Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que nós não fomos destinados para a ira. E aí em Cantares, no livro de Cantares, que é um livro poético e também é um livro profético, é um livro que fala da relação do noivo com a noiva, é um livro que fala da relação sexual entre homem e mulher, de unidade, de intimidade, de prazer um com o outro, mas também fala de Cristo e a igreja, o noivo e a noiva. E quando nós chegamos aqui em Cantares capítulo 2, versículos de 8 a 14, eu vou ler e vou dar só esta primeira parte, porque depois eu vou voltar para falar desse conteúdo de uma maneira muito mais completa, com os textos. Eu estou falando apenas do primeiro chamado, o chamado daqueles que são livrados de todas as coisas que virão, da virgem que estava com azeite na lâmpada. Então veja, o texto diz assim, a partir de 8 a 14 de Cantares 2, ouço a voz do meu amado, ei-lo aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros, o meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Eis que está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Há um chamado para subir, levanta-te e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, apareceram as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz do pássaro se ouve na nossa terra, a figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Opa, é um segundo chamado. Ele começou
repetiu, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, são 2 chamados. Pomba minha, que anda pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Então veja, o Senhor faz 2 chamados. Um chamado é no ambiente de uma casa. Nós temos ali paredes, janelas, temos grades da casa. E ali há um chamado, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Mas o segundo chamado, o que acontece? Ela está nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. É um ambiente completamente diferente, é um lugar completamente distinto. Eu vou voltar sobre isso, vou falar sobre isso com mais calma. É importante eu retomar esse tema com você. 2 chamados para uma noiva amada ou para uma esposa amada, mas uma está pronta e a outra não está pronta. Que coisa interessante! Não é diferente o ambiente? Você percebe? E veja qual é o motivo do segundo chamado ser feito para a igreja amada, mas agora não para a noiva que é poupada de tudo, ou talvez para a noiva que não estava preparada, parte da noiva que não estava preparada parcialmente, porque o que acontece, voltando para Apocalipse 3, 19 e 20, eu quero destacar o que? O Senhor fala para a sua igreja: eu repreendo e disciplino a quantos amo. No momento mais sério da história da igreja, o Senhor amoroso repreende, disciplina aqueles crentes que não estavam prontos, que não creram na palavra, que não se santificaram, não se prepararam para o casamento, viveram dissolutamente, estavam preocupados com o mundo, com as coisas do dia a dia, estavam envolvidos em pecados, em orgias, estavam completamente fora do padrão de santidade de uma noiva que espera o seu noivo. Então o Senhor amorosamente repreende e disciplina a quantos ama, para que possam então agora sim estar com Ele, agora sim serem achados dignos de escapar desta outra etapa, se eu puder colocar assim, porque não fomos destinados para a ira. Eu sei que é um discurso duro de se ouvir para você que talvez estava tranquilo, achando que estava tudo bem, mas veja, aqui é uma declaração de amor do Senhor, porque o Senhor está alertando com muita antecedência que Ele espera de nós que nós estejamos vivendo adequadamente, que nós estejamos guardando a Sua palavra em fé, para que, crendo que seremos levados porque obedecemos a Sua palavra, sejamos agradáveis a Ele em fé, como uma noiva que espera ansiosamente pelo noivo, e estes são levados e livrados de todas estas coisas que virão. Essa é a minha posição. Esse é o fundamento que eu creio e compartilho acerca do primeiro arrebatamento, ou da primeira parte do arrebatamento, ou de um arrebatamento parcial, como você queira, mas sim um arrebatamento pré-tribulacionista, antes de começarem todas as coisas, antes do primeiro selo, baseado nestes textos. E eu apresento para a sua reflexão, eu sei que não é um ponto pacífico, eu sei que tem gente que vai discordar de mim, mas eu não posso me calar e não colocar alguns fundamentos, segundo eu creio, com os textos que é o fundamento, para contribuir para a sua posição. Como eu te disse, se alguém chegar e falar sobre Apocalipse, em especial sobre o arrebatamento, é assim, grande chance de estar errado, mas eu digo, eu creio assim, eu tenho lançado a minha vida nisso. E como eu sempre digo, essa minha posição não tem contraindicação. Se não tiver um arrebatamento pré-tribulacionista e for só no meio, se você atender a minha chamada, a minha palavra de exortação, você vai estar sendo frutífero, vai estar demonstrando o seu amor pelo Senhor, vai demonstrar que você quer muito estar com Ele antes de qualquer coisa, não é para ser livrado de todas as coisas que virão, é por uma retribuição de amor, guardar a palavra, guardar as promessas, guardar tudo que o Senhor ensinou, guardar o pedido dEle, o chamado dEle, crer na sua palavra, crer nas suas promessas, desejar estar com Ele é melhor do que tudo, e sim, além de tudo, receber a bênção de ser livrado de todas as coisas que virão. O Senhor faz as coisas por amor. O amor do Senhor está estendido sobre nós. Estude sobre o que você crê. Fundamente o que você crê. Não coma pela mão dos outros, nem pelas minhas mãos. Leia os textos, fundamente a sua posição. A sua vida está em jogo, a vida da sua família está em jogo, o seu futuro está em jogo. Você viu esses poucos dias de coronavírus, o estrago que faz na humanidade. A tribulação vai ser incomparavelmente pior do que isso. Isso é só um treinamento. O pessoal só está testando como vai ser aquele dia. Você não pode correr esse risco. Prepare-se para ser livrado de todas essas coisas que virão. Esse é o chamado que eu creio do Senhor para mim e para você, porque Ele nos ama. Esta é a ênfase que eu dou quando eu ensino sobre isso.
nós precisamos sair daqui. Precisamos estar com o Senhor. Esse é o convite. Você crê? Receba pela fé, em nome de Jesus. Amém.